NASA, Fairfax e o que era bom em Adele, mas eu acreditava na existência de outros tipos mais vívidos de bondade, e o que eu acreditava eu desejava contemplar. Quem me culpa? Muitos, sem dúvida, e serei chamado de descontente. Não pude evitar. A inquietação estava em minha natureza, às vezes me agitava com dor. Então meu único alívio foi caminhar ao longo do corredor do terceiro andar, para trás e para frente, seguro no silêncio e na solidão do local, e permitir que os olhos da minha mente se debruçassem sobre quaisquer visões brilhantes que surgissem diante dele e, certamente, eram muitas e brilhantes, deixar meu coração ser arrebatado pelo movimento exultante que, enquanto o inchava em problemas, o expandia com vida, e, o melhor de tudo, abri meu ouvido interior para um conto que nunca terminou, um conto que minha imaginação criou e narrou continuamente, vivificado com todos os incidentes, vida, fogo, sentimento, que eu desejava e não tinha em minha existência real. É em vão dizer que os seres humanos devem se contentar com a tranquilidade. Eles devem agir, e eles farão isso se não puderem encontrá-lo. Milhões estão condenados a uma condenação mais calma do que a minha, e milhões estão em revolta silenciosa contra a sua sorte. Ninguém sabe quantas rebeliões, além das rebeliões políticas, fermentam nas massas da vida que as pessoas terram. As mulheres devem ser muito calmas em geral, mas as mulheres sentem exatamente como os homens. Eles precisam de exercício para suas faculdades e um campo para seus esforços tanto quanto seus irmãos. Eles sofrem de uma restrição muito rígida, uma estagnação muito absoluta, exatamente como os homens sofreriam, e atacam em seus semelhantes mais privilegiados dizer que eles deveriam se limitar a fazer pudins e meias de tricô, a tocar piano e bordar bolsas. É imprudente condená-los ou rir deles, se eles procuram fazer mais ou aprender mais do que o costume declarou necessário para seu sexo. Quando estava sozinho, não raro ouvia a risada de Graça e Poole, o mesmo estrondo, o mesmo abaixo e lento. Ah, que, quando ouvi pela primeira vez, me emocionou, ouvi também seus murmúrios excêntricos, mais estranho do que sua risada. Havia dias em que ela ficava em silêncio, mas houve outros em que eu não conseguia explicar os sons que ela fez. Às vezes eu a via. Ela saía de seu quarto com uma bacia, um prato ou uma bandeja na mão, descia para a cozinha e logo voltava, geralmente eu, leitor romântico, perdoe-me por dizer a verdade, carregando um pote de porter. Sua aparência sempre agia como um amortecedor para a curiosidade despertada por suas esquisitices orais, feições duras e sérias. Ela não tinha nenhum ponto ao qual o interesse pudesse se associar. Fiz algumas tentativas de atraí-la para uma conversa, mas ela parecia uma pessoa de poucas palavras. Uma resposta monossilábica geralmente interrompia todos os esforços desse tipo. Os outros membros da família, a saber, John e sua esposa, Leah, a empregada doméstica, e Sophie, a enfermeira francesa, eram pessoas decentes, mas em nenhum aspecto notável. Com Sophie eu costumava falar francês e às vezes fazia perguntas sobre seu país natal, mas ela não tinha uma inclinação descritiva ou narrativa, e geralmente dava respostas insípidas e confusas que eram calculadas mais para verificar do que encorajar a investigação. Outubro, novembro, dezembro passaram. Uma tarde de janeiro, azar. Halifax implorou um feriado para Adele, porque ela estava resfriada, e, como Adele apoiou o pedido com um ardor que me lembrou como as férias ocasionais tinham sido preciosas para mim em minha própria infância, eu aceitei, julgando que fiz bem em mostrar flexibilidade no ponto. Era um dia bom e calmo, embora muito frio, eu estava cansado de ficar parado na biblioteca durante uma longa manhã. Azar. Fairfax tinha acabado de escrever uma carta que estava esperando para ser postada, então coloquei meu gorro e capa e me ofereci para levá-la a Ai, a distância, 2 milhas, seria uma agradável caminhada à tarde de inverno. Tendo visto Adele confortavelmente sentada em sua pequena cadeira ao lado da lareira das Haas, Fairfax, e dado a ela sua melhor boneca de cera que eu geralmente mantinha embrulhada em papel prateado em uma gaveta para brincar, e um livro de histórias para mudar de diversão, e tendo respondido a ela revenez bientôt, ma bonne amie, ma chérie Medley. Jeanette, com um beijo, eu parti. O chão era duro, o ar estava parado. Minha estrada era solitária, caminhei rápido até me aquecer, e então caminhei devagar para apreciar e analisar as espécies de prazer que me aguardavam na hora e na situação. Eram 3 horas, o sino da igreja tocou quando passei sob o campanário, o charme da hora estava em sua penumbra que se aproximava, no sol baixo e pálido. Eu estava a 1 milha de Thornfield, em uma rua conhecida por rosas silvestres no verão, nozes e amoras no outono, e mesmo agora possuindo alguns tesouros de coral em quadris e aos, mas cujo melhor deleite de inverno estava em sua solidão total e repouso sem folhas. Se uma lufada de ar se agitava, não fazia nenhum som aqui, pois não havia um acevinho, nenhuma perene para farfalhar, e os arbustos de espinheiro e aveleira despejados estavam tão imóveis quanto as pedras brancas e gastas que calçavam o meio do caminho.
Por toda parte, de cada lado, havia apenas campos, onde nenhum gado agora pastava, e os passarinhos marrons, que se mexiam ocasionalmente na sebe, pareciam folhas avermelhadas que haviam esquecido de cair. Esta pista inclinava-se morro acima até Ai. Tendo chegado ao meio, sentei-me em um estilo que levava dali a um campo. Juntando meu manto sobre mim e abrigando minhas mãos em meu regalo, não senti o frio, embora ele congelasse intensamente, como foi atestado por uma camada de gelo cobrindo a calçada, onde um pequeno riacho, agora congelado, transbordou após um rápido degelo alguns dias depois. Do meu assento, eu podia olhar para Thornfield. O salão cinza e ameado era o principal objeto no vale abaixo de mim. Seus bosques e colônias escuras se erguiam contra o oeste. Fiquei até o sol se pôr entre as árvores e afundei carmesim e claro atrás delas. Então me virei para o leste. No topo da colina acima de mim estava a lua nascente, pálida como uma nuvem, mas brilhando momentaneamente. Ela olhou para Ai, que, meio perdido nas árvores, emitia uma fumaça azul de suas poucas chaminés. Ainda estava a uma milha de distância, mas no silêncio absoluto eu podia ouvir claramente seus murmúrios finos de vida. Meu ouvido também sentia o fluxo das correntes, em que vales e profundezas eu não sabia dizer, mas havia muitas colinas além de Ai e, sem dúvida, muitos becos enfiando seus passes. Aquela calma noturna traiu igualmente o tilintar dos riachos mais próximos, o som dos mais remotos. Um ruído rude rompeu nessas finas ondulações e sussurros, ao mesmo tempo tão distantes e tão claros, um positivo, um barulho metálico, que apagou as suaves andanças das ondas, como, em uma imagem, a massa sólida de um penhasco ou os troncos ásperos de um grande carvalho, desenhados no escuro e forte em primeiro plano, apagam a distância aérea de azul e horizonte ensolarado e nuvens misturadas onde a tonalidade se derrete em tonalidade. O barulho estava na calçada. Um cavalo estava chegando, os sinuosos da pista ainda o escondiam, mas ele se aproximava. Eu estava saindo do estilo, no entanto, como o caminho era estreito, fiquei parado para deixá-lo passar. Naqueles dias eu era jovem, e todos os tipos de fantasias brilhantes e escuras ocupavam minha mente. As memórias de histórias infantis estavam lá entre outros lixos, e quando eles voltaram, a juventude madura acrescentou a eles um vigor e vivacidade além do que a infância poderia dar. À medida que este cavalo se aproximava, e enquanto eu observava que ele aparecesse ao anoitecer, lembrei-me de alguns dos contos de Bessie em que figurava um espírito do norte da Inglaterra chamado Gitrash, que, na forma de cavalo, mula ou cachorro grande, assombrava caminhos solitários, e às vezes encontrava viajantes atrasados, como este cavalo estava agora vindo sobre mim. Estava muito perto, mas ainda não à vista quando, além do, ouvi uma corrida sob a cerca viva e, perto dos caules de avelã, deslizou um grande cachorro, cuja cor preta e branca o tornava um objeto distinto contra as árvores. Era exatamente uma forma do Gitrache de Bessie, uma criatura parecida com um leão com cabelos compridos e uma cabeça enorme. Passou por mim, no entanto, silenciosamente, não ficando para olhar para cima com estranhos olhos pretercaninos, no meu rosto, como eu meio que esperava. O cavalo seguiu um corcel alto e um cavaleiro nas costas. O homem, o ser humano, quebrou o feitiço imediatamente. Nada jamais montou de traje, estava sempre sozinho, e os goblins, nas minhas noções, embora pudessem inclinar as carcaças mudas de animais, dificilmente poderiam cobiçar abrigo na forma humana comum. Nenhum de traje era isso, apenas um viajante pegando o atalho para Micote. Ele passou e eu continuei, alguns passos, e eu me virei, um som deslizante e uma exclamação de o que diabos deve fazer agora? E um tombo barulhento prenderam minha atenção. Homem e cavalo caíram, eles escorregaram na camada de gelo que cobria a calçada. O cão voltou saltando e, vendo seu dono em apuros e ouvindo o cavalo gemer, latiu até que as colinas da noite ecoaram o som, que era profundo em proporção à sua magnitude. Ele farejou o grupo prostrado e correu até mim. Era tudo o que ele podia fazer, não havia outra ajuda disponível para convocar. Eu obedeci e caminhei até o viajante, a essa altura lutando para se livrar de seu corcelo. Seus esforços foram tão vigorosos que pensei que ele não poderia se machucar muito, mas eu fiz a pergunta a ele. Você está ferido, senhor? Acho que ele estava xingando, mas não tenho certeza. No entanto, ele estava pronunciando alguma fórmula que o impedia de me responder diretamente. Posso fazer alguma coisa? Eu perguntei novamente. Você deve ficar de lado, respondeu ele enquanto se levantava, primeiro de joelhos e depois de pé. Eu fiz, após o que começou um processo de arfação, batida e barulho, acompanhado por um latido e latido que me removeu efetivamente a alguns metros de distância, mas eu não seria expulso até ver o evento. Isso foi finalmente uma sorte. O cavalo foi restabelecido e o cachorro foi silenciado com um abaixo, piloto.
O viajante agora, inclinando-se, sentiu o pé e a perna, como se tentasse saber se estavam sãos. Aparentemente algo os afligia, pois ele parou no estilo de onde eu acabara de me levantar e sentou-se. Eu estava com vontade de ser útil, ou pelo menos oficioso, eu acho, pois agora me aproximava dele novamente. Se você estiver ferido e quiser ajuda, senhor, posso buscar alguém em Tornfieldal ou em Ai. Obrigado, eu farei. Não tenho ossos quebrados, apenas um entorse. E novamente ele se levantou e tentou o pé, mas o resultado extorquiu um involuntário Algo da luz do dia ainda permanecia, e a lua estava brilhando. Eu podia vê-lo claramente. Sua figura estava envolta em um manto de montaria, com gola de pele e aço. Seus detalhes não eram aparentes, mas tracei os pontos gerais de altura média e largura considerável do peito. Ele tinha um rosto escuro, com feições severas e uma testa pesada. Seus olhos e sobrancelhas reunidas pareciam irados e frustrados agora. Ele já havia passado da juventude, mas não havia atingido a meia-idade. Talvez ele pudesse ter 35 anos. Não senti medo dele e apenas pouca timidez. Se ele fosse um jovem cavalheiro bonito e de aparência heróica, eu não teria ousado interrogá-lo contra sua vontade e oferecer meu serviço sem ser solicitado. Eu quase nunca tinha visto um jovem bonito, nunca na minha vida falei com um. Eu tinha uma reverência teórica e homenagem pela beleza, elegância, galanteria, fascínio, mas se eu tivesse encontrado essas qualidades encarnadas na forma masculina, saberia instintivamente que elas não tinham nem podiam ter simpatia por nada em mim e deveriam tê-las evitado como se fosse fogo, relâmpago ou qualquer outra coisa que seja brilhante, mas antipática. Se até mesmo esse estranho tivesse sorrido e ficado bem-humorado comigo quando me dirigi a ele, se ele tivesse adiado minha oferta de ajuda alegremente e com agradecimentos, eu teria seguido meu caminho e não sentiria nenhuma vocação para renovar as perguntas, mas a carranca, a aspereza do viajante, me deixaram à vontade. Mantive minha posição quando ele acenou para que eu fosse e anunciou: Não consigo pensar em deixá-lo, senhor, tão tarde, nesta rua solitária, até ver que você está apto a montar em seu cavalo. Ele olhou para mim quando eu disse isso. Ele mal havia virado os olhos em minha direção antes. Eu acho que você deveria estar em casa, disse ele, se você tem uma casa neste bairro. De onde você vem? Logo abaixo, e não tenho medo de sair tarde quando é luar. Vou correr para aí para você com prazer, se você quiser. Na verdade, vou lá para postar uma carta. Você mora logo abaixo, você quer dizer naquela casa com as ameias? Apontando para a Tornfiel do qual a lua lançava um brilho envelhecido, trazendo o distinto e pálido da floresta que, em contraste com o céu ocidental, agora parecia uma massa de sombra. Sim, senhor. De quem é a casa? SR. Fechester. Você conhece o SR. Fechester. Não, eu nunca ouvi. Ele não é residente, então? Não. Você pode me dizer onde ele está? Eu não posso. Você não é um servo no salão, é claro. Você é. Ele parou, passou os olhos pelo meu vestido, que, como sempre, era bem simples: um manto preto de merino, um gorro de castor preto, nenhum deles meio fino o suficiente para uma dama de companhia. Ele parecia intrigado para decidir o que eu era. Eu o ajudei. Eu sou a governanta. Ah, a governanta. Ele repetiu: Deus se me leve, se eu não tivesse esquecido. A governanta. E novamente minhas vestes foram examinadas. Em 2 minutos, ele se levantou do estilo, seu rosto expressava dor quando ele tentava se mover. Não posso comissioná-lo para buscar ajuda, disse ele, mas você pode me ajudar um pouco, se for tão gentil. Sim, senhor. Você não tem um guarda-chuva que eu possa usar como bastão? Não. Tente pegar o freio do meu cavalo e levá-lo até mim. Você não tem medo? Eu deveria ter medo de tocar em um cavalo quando estava sozinho, mas quando me disseram para fazê-lo, estava disposto a obedecer. Coloquei meu regalo no estilo e fui até o corcel alto. Esforcei-me para pegar o freio, mas era uma coisa espirituosa e não me deixava chegar perto de sua cabeça. Fiz esforço em esforço, embora em vão. Enquanto isso, eu estava mortalmente com medo de suas patas dianteiras pisoteando. O viajante esperou e observou por algum tempo e, por fim, riu. Entendo, disse ele. A montanha nunca será trazida para Maumee, então tudo o que você pode fazer é ajudar Maumee a ir para a montanha. Devo implorar que você venha aqui. Eu vim. Com licença, continuou ele. A necessidade me obriga a torná-lo útil. Ele colocou uma mão pesada no meu ombro e, apoiando-se em mim com algum estresse, mancou até ao cavalo. Tendo uma vez pego o freio, ele o dominou diretamente e saltou para a sela, fazendo uma careta sombria enquanto fazia o esforço, pois isso arrancou sua entorse.
Agora, disse ele, soltando o lábio inferior de uma mordida dura, apenas me entregue meu chicote, está lá sob a cerca viva. Eu procurei e encontrei. Obrigado, agora apresse-se com a carta para e volte o mais rápido que puder. Um toque de calcanhar esporado fez seu cavalo primeiro largar, empinar e depois se afastar. O cachorro correu em seus rastros. Todos os três desapareceram. Como charneca aqui no deserto, o vento selvagem gira para longe. Peguei meu regalo e continuei andando. O incidente ocorrera e se foi para mim. Era um incidente sem momento, sem romance, sem interesse em um sentido. No entanto, marcou como mudança uma única hora de uma vida monótona. Minha ajuda foi necessária e reivindicada, eu tinha dado, estava satisfeito por ter feito alguma coisa, por mais trivial e transitório que fosse o ato, ainda era uma coisa ativa e eu estava cansado de uma existência totalmente passiva. O novo rosto também era como uma nova imagem introduzida na galeria da memória, e era diferente de todos os outros pendurados lá, primeiro, porque era masculino, e, em segundo lugar, porque estava escuro, forte e severo. Eu ainda o tinha diante de mim quando entrei em Ai e coloquei a carta no correio. Eu vi isso enquanto caminhava rapidamente ladeira abaixo até casa. Quando eu cheguei ao estilo, parei um minuto, olhei em volta e escutei, com a ideia de que os cascos de um cavalo poderiam soar na calçada novamente, e que um cavaleiro em uma capa e um cão da terra nova parecido com Gitrash poderiam ser novamente aparentes. Eu vi apenas a cerca viva e um salgueiro à minha frente, erguendo-se imóvel e reto para encontrar os raios da lua. Ouvi apenas o mais fraco sopro de vento vagando intermitente entre as árvores ao redor de Thornfield, a uma milha de distância, e quando olhei para baixo na direção do murmúrio, meu olho, atravessando a frente do corredor, captou uma luz acesa em uma janela. Isso me lembrou que eu estava atrasado e me apressei. Eu não gostava de entrar novamente em Thornfield. Ultrapassar seu limiar era retornar à estar em ação, atravessar o corredor silencioso, subir a escada escura, procurar meu próprio quartinho solitário e depois encontrar a tranquila Saa. Fairfax e passar a longa noite de inverno com ela, e somente ela, era reprimir totalmente a leve excitação despertada por minha caminhada deslizar novamente sobre minhas faculdades os grilhões invisíveis de uma existência uniforme e muito imóvel, de uma existência cujos próprios privilégios de segurança e facilidade eu estava me tornando incapaz de apreciar. Que bem teria me feito naquela época ter sido jogado nas tempestades de uma vida incerta e difícil e ter sido ensinado por experiências ásperas e amargas a ansiar pela calma em meio à qual agora me queixava. Sim, tanto bem quanto faria um homem cansado de ficar parado em uma poltrona muito fácil para dar uma longa caminhada, e tão natural era o desejo de mexer, nas minhas circunstâncias, quanto seria nas dele. Eu me demorei nos portões, eu me demorei no gramado, andei para trás e para frente na calçada, as venezianas da porta de vidro estavam fechadas, eu não conseguia ver o interior, e tanto meus olhos quanto meu espírito pareciam atraídos da casa sombria da cavidade cinzenta cheia de celas sem raios, como me parecia para aquele céu expandido diante de mim um mar azul absolvido da mancha de nuvem, a lua subindo em marcha solene, seu orbe parecendo olhar para cima quando ela deixou os topos das colinas, de onde ela havia vindo, cada vez mais abaixo dela e aspirava ao zênite, meia-noite escura em sua profundidade insondável e distância incomensurável, e para aquelas estrelas trêmulas que seguiram seu curso, eles fizeram meu coração tremer, minhas veias brilharam quando eu os vi. Pequenas coisas nos lembram da terra, o relógio bateu no corredor, isso bastava, virei-me da lua e das estrelas, abri uma porta lateral e entrei. O salão não estava escuro, nem ainda estava iluminado, apenas pela lâmpada de bronze pendurada, um brilho quente inundou tanto ele quanto os degraus mais baixos da escada de carvalho. Este brilho avermelhado emanava da grande sala de jantar, cuja porta de duas folhas estava aberta e mostrava um fogo genial na grelha, olhando para a lareira de mármore e ferros de latão e revelando cortinas roxas e móveis polidos, no mais agradável esplendor. Revelou, também, um grupo perto da lareira. Eu mal o havia percebido e mal percebi uma alegre mistura de vozes, entre as quais parecia distinguir os tons de Adele, quando a porta se fechou. Corri para o quarto das Ra. Fairfax. Havia uma fogueira lá também, mas nenhuma vela e nenhuma Ra. Fairfax. Em vez disso, sozinho, sentado ereto no tapete e olhando com gravidade para o fogo, vi um grande cachorro preto e branco de pelo comprido, assim como o de trás da pista. Foi tão parecido que eu fui para a frente e disse, piloto, e a coisa se levantou e veio até mim e me cheirou. Eu o acariciei, e ele abanou seu grande rabo, mas ele parecia uma criatura misteriosa para ficar sozinho, e eu não sabia de onde ele tinha vindo. Toquei a campainha, pois queria uma vela, e eu queria, também, obter um relato desse visitante. E aí entrou. Que cachorro é esse? Ele veio com o mestre. Com quem? Com o mestre SR.
Rochester, ele acabou de chegar. De fato. E ela? Fairfax está com ele. Sim, e senhorita Adele, eles estão na sala de jantar e Dion foi procurar um cirurgião, pois o mestre sofreu um acidente, seu cavalo caiu e seu tornozelo está torcido. O cavalo caiu em Ailane. Sim, descendo a colina, escorregou em um pouco de gelo. Ah, traga-me uma vela, você vai. Leá? Leá trouxe, ela entrou, seguida pelas Ra. Fairfax, que repetiu a notícia, acrescentando que o Sr. Carter, o cirurgião, havia chegado e agora estava com o Sr. Rochester. Então ela saiu correndo para dar ordens sobre o chá e eu subi para tirar minhas coisas. O Sr. Rochester, ao que parece, por ordem do cirurgião, foi para a cama cedo naquela noite, nem se levantou logo na manhã seguinte. Quando ele desceu, foi para cuidar dos negócios. Seu agente e alguns de seus inquilinos chegaram e esperavam para falar com ele. Adele e eu tínhamos agora que desocupar a biblioteca. Ela seria requisitada diariamente como uma sala de recepção para os visitantes. Uma fogueira foi acesa em um apartamento no andar de cima e lá eu carreguei nossos livros e os arrumei para a futura sala de aula. Percebi no decorrer da manhã que Thornfield era um lugar mudado, não mais silencioso como uma igreja, ecoava a cada 1 ou 2 horas a uma batida na porta ou a um toque de campainha. Passos também atravessavam o salão, e novas vozes falavam em diferentes tons abaixo, um riacho do mundo exterior fluía por ele, tinha um mestre, de minha parte, gostei mais. Adele não foi fácil de ensinar naquele dia, ela não podia se inscrever. Ela continuou correndo para a porta e olhando por cima dos corrimãos para ver se conseguia ter um vislumbre do Sr. Rochester. Então ela inventou pretextos para descer, a fim de, como eu astutamente suspeitava, visitar a biblioteca, onde eu sabia que ela não era desejada. Então, quando fiquei um pouco zangado e a fiz ficar quieta, ela continuou a falar incessantemente de seu ami, Monsieur Edward Fairfax de Rochester. Como ela o apelidou, eu não tinha ouvido seus prenomes antes, e a conjecturar que presentes ele havia trazido para ela, pois parece que ele havia insinuado na noite anterior que, quando sua bagagem chegasse de Micote, encontrar-se entre ela uma caixinha em cujo conteúdo ela tinha interesse. E isso deve significar, disse ela, que haverá um presente nele para mim, e talvez para você também, senhorita. Monsieur falou de você. Ele me perguntou o nome de minha governanta e se ela não era uma pessoa pequena, bastante magra e um pouco pálida. Eu disse que sim, pois é verdade, não é, senhorita? Eu e minha aluna jantamos como de costume na sala da Sa. Fairfax, a tarde estava selvagem e com neve, e passamos por ela na sala de aula. Ao escurecer, permiti que Adele guardasse os livros e o trabalho e descesse as escadas correndo, pois, pelo silêncio comparativo abaixo e pela cessação dos apelos à campainha, conjecturei que o Sr. Rochester estava agora em liberdade. Deixado sozinho, caminhei até a janela, mas nada se via dali. O crepúsculo e os flocos de neve juntos engrossavam o ar e escondiam os próprios arbustos no gramado. Abaixei a cortina e voltei para a lareira. Nas brasas claras, eu estava traçando uma visão, não muito diferente de uma imagem que me lembrava de ter visto do castelo de Edelberg, no Reno, quando a Fairfax entrou, quebrando em sua entrada o mosaico de fogo que eu estava perfurando e espalhando também alguns pensamentos pesados e indesejáveis que estavam começando a se aglomerar em minha solidão. O Sr. Rochester ficaria feliz se você e seu aluno tomassem chá com ele na sala de estar esta noite, disse ela. Ele esteve tão ocupado o dia todo que não poderia pedir para vê-lo antes. Quando é a hora do chá dele? Eu perguntei. Ou, às 6 horas, ele fica madrugada no campo. É melhor você trocar seu vestido agora, eu irei com você e o prenderei. Aqui está uma vela. É necessário trocar meu vestido. Sim, é melhor. Eu sempre me visto para a noite quando o Sr. Rochester está aqui. Esta cerimônia adicional parecia um tanto imponente. No entanto, fui para o meu quarto e, com a ajuda da Fairfax, substituí meu vestido preto por um de seda preta, o melhor e o único adicional que eu tinha, exceto um de cinza claro, que, em minhas noções de louro sobre a toilette, eu achava fino demais para ser usado, exceto em ocasiões de primeira classe. Você quer um broche? Disse a Fairfax. Eu tinha um único enfeite de pérola que está. Temple me deu como lembrança de despedida. Coloquei-o e depois descemos as escadas. Não acostumado como eu estava com estranhos, era um julgamento comparecer assim formalmente convocado na presença do Sr. Rochester. Deixei as Fairfax me preceder na sala de jantar e fiquei à sombra dela enquanto cruzávamos aquele apartamento e, passando pelo arco, cuja cortina agora estava caída, entrou um elegante recesso além.
2 velas de cera estavam acesas sobre a mesa e 2 sobre a lareira. Aquecendo-se na luz e no calor de um fogo soberbo, estava o piloto Adele e ajoelhou-se perto dele. Meio reclinado em um sofá apareceu Sr. Rochester, com o pé apoiado na almofada, ele estava olhando para Adele e o cachorro. O fogo brilhava em seu rosto. Eu conhecia meu viajante com suas sobrancelhas largas e altas, sua testa quadrada, por nada mais quadrada pela varredura horizontal de seus cabelos negros. Reconheci seu nariz decisivo, mais notável pelo caráter do que pela beleza, suas narinas cheias, denotando, pensei, cólera, sua boca, queixo e mandíbula sombrios sim, todos os 3 eram muito sombrios, e não há erro. Sua forma, agora despojada de capa, percebi harmonizada em quadratura com sua fisionomia. Suponho que era uma boa figura no sentido atlético do termo peito largo e flanqueamento magro, embora nem alto nem gracioso. O SR. Rochester deve ter percebido a entrada das Fairfax e de mim, mas parecia que ele não estava com vontade de nos notar, pois nunca levantou a cabeça quando nos aproximamos. Aqui está a senhorita Eyre, senhor, disse Fairfax com seu jeito calmo. Ele se curvou, ainda sem tirar os olhos do grupo do cachorro e da criança. Deixe a senhorita Eyre sentar-se, disse ele, e havia algo na reverência rígida forçada, no tom impaciente e formal, que parecia expressar ainda mais. O que diabos é para mim se a senhorita Eyre está lá ou não? Neste momento, não estou disposto a abordá-la. Sentei-me bastante desembaraçado. Uma recepção de polidez acabada provavelmente teria me confundido. Eu não poderia ter retribuído respondendo com graça e elegância de minha parte, mas o capricho severo não me deixou sob nenhuma obrigação. Pelo contrário, uma quietude decente, sob a aberração das maneiras, me deu a vantagem. Além disso, a excentricidade do processo era picante, fiquei interessado em ver como ele continuaria. Ele continuou como uma estátua faria, ou seja, não falou nem se moveu. Aham. Fairfax parecia achar necessário que alguém fosse amável e começou a falar. Gentilmente, como de costume e, como sempre, bastante banal, ela se condoeu com ele sobre a pressão dos negócios que ele tivera o dia todo, sobre o aborrecimento que deve ter sido para ele com aquela entorse dolorosa. Então ela elogiou sua paciência e perseverança em seguir em frente. Senhora, eu gostaria de um pouco de chá, foi a única réplica que ela recebeu. Ela se apressou em tocar a campainha e, quando a bandeja chegou, ela começou a arrumar as xícaras, colheres, etc. com rapidez assídua. Eu e a Adele fomos para a mesa, mas o mestre não saiu do sofá. Você vai entregar a xícara do Sr. Register, disse Azra. Fairfax para mim. Adele talvez possa derramar. Eu fiz o que pedi. Quando ele pegou a xícara da minha mão, Adele, pensando que o momento propício para fazer um pedido em meu favor, gritou. Não há, senhor, um presente para estar. Ir em seu baú. Quem fala de Cadeaux? Disse ele rudemente. Você esperava um presente, está. Você gosta de presentes? E ele procurou meu rosto com olhos que eu vi que eram escuros, irados e penetrantes. Eu mal sei, senhor, tenho pouca experiência com eles. Geralmente são considerados coisas agradáveis. Geralmente pensou, mas o que você acha? Eu seria obrigado a tomar tempo, senhor, antes de poder lhe dar uma resposta digna de sua aceitação. Um presente tem muitas faces, não é? E deve-se considerar tudo antes de pronunciar uma opinião sobre sua natureza. Senhorita Leire, você não é tão pouco sofisticada quanto Adele. Ela exige um cadeal, clamorosamente, no momento em que me vê. Você faz rodeios. Porque tenho menos confiança em meus méritos do que a Adele. Ela pode preferir a reivindicação de velhos conhecidos e também o direito de costume, pois ela disse que você sempre teve o hábito de lhe dar brinquedos. Mas se eu tivesse que entender um caso, ficaria intrigado, já que sou um estranho e não fiz nada para me dar direito a um reconhecimento. Ou não recorra ao excesso de modéstia. Examinei a Adele e descobri que você se esforçou muito com ela. Ela não é brilhante, não tem talentos. No entanto, em pouco tempo, ela melhorou muito. Senhor, você agora me deu meu cadeal, sou grato a você. É o MIT que os professores mais cobiçam elogios ao progresso de seus alunos. Bom, disse o SR. Rochester e tomou seu chá em silêncio. Venha para o fogo, disse o mestre quando a bandeja foi tirada, e essa Fairfax se acomodou em um canto com seu tricô, enquanto Adele me conduzia pela mão ao redor da sala, mostrando-me os belos livros e ornamentos nos consoles e chifonieres. Obedecemos. Como no dever, Adele queria sentar-se no meu joelho, mas foi ordenada a se divertir com o pilote. Você mora na minha casa há 3 meses? Sim, senhor. E você veio da escola Loud, em Shire. Ah, uma preocupação de caridade. Quanto tempo você ficou lá? 8 anos.
8 anos. Você deve ser tenaz com a vida. Pensei que metade do tempo em tal lugar teria feito qualquer constituição. Não é de admirar que você tenha a aparência de outro mundo. Fiquei maravilhado onde você conseguiu esse tipo de rosto. Quando você veio até mim em Ailane ontem à noite, pensei inexplicavelmente em contos de fadas e tive metade da mente para perguntar se você havia enfeitiçado meu cavalo. Ainda não tenho certeza. Quem são seus pais? Eu não tenho nenhum. Nem nunca, suponho. Você se lembra deles? Não. Eu pensei que não. Então você estava esperando por seu povo quando se sentou naquele estilo. Para quem, senhor? Para os homens de verde, era uma noite de luar adequada para eles. Eu quebrei um de seus anéis, para que você espalhe aquele maldito gelo na calçada? Eu balancei minha cabeça. Todos os homens de verde abandonaram a Inglaterra há 100 anos, disse eu, falando tão seriamente quanto ele. E nem mesmo em Ailane, ou nos campos ao redor, você poderia encontrar um vestígio deles. Eu não acho que nem o verão nem a colheita, nem a lua de inverno, jamais brilharão mais em suas festas. Aham. Fairfax havia deixado cair o tricô e, com as sobrancelhas levantadas, parecia se perguntar que tipo de conversa era essa. Bem, retomou o SR. Rochester, se você renega os pais, deve ter algum tipo de parentesco, tios e tias? Não, nenhum que eu já tenha visto. E sua casa? Eu não tenho nenhum. Onde moram seus irmãos e irmãs? Não tenho irmãos ou irmãs. Quem recomendou que você viesse aqui? Eu anunciei, e azar. Fairfax respondeu ao meu anúncio. Sim, disse a boa senhora, que agora sabia em que terreno estávamos, e sou grato diariamente pela escolha que a providência me levou a fazer. A senhorita Eyre tem sido uma companheira inestimável para mim e uma professora gentil e cuidadosa para Adele. Não se preocupe em dar a ela um caráter, respondeu o SR. Rochester, elogios não vão me influenciar, vou julgar por mim mesmo. Ela começou derrubando meu cavalo. Senhor, disse Azar, Fairfax, tenho que agradecê-la por essa entorse. A viúva parecia perplexa. Senhorita Eyre, você já morou em uma cidade? Não, senhor. Você já viu muita sociedade? Ninguém além dos alunos e professores de Lowood e agora os internos de Thornfield. Você leu muito? Apenas os livros que apareceram no meu caminho, e eles não foram numerosos ou muito instruídos. Você viveu a vida de uma freira. Sem dúvida você é bem treinada em formas religiosas. Brocklehurst, que eu entendo dirige Lowood, é um pároco, não é? Sim, senhor. E vocês, meninas, provavelmente o adoravam como um convento cheio de religiosos adoraria seu diretor. Oh, não. Você é muito legal. Não. É. Uma noviça não adorar seu padre. Isso sou blasfemo. Eu não gostava do SR. Procliurst, e eu não estava sozinho no sentimento. Ele é um homem severo, ao mesmo tempo pomposo e intrometido, ele cortou nosso cabelo e por uma questão de economia nos comprou agulhas e linhas ruins, com as quais mal podíamos costurar. Isso foi uma economia muito falsa, observou Azar. Fairfax, que agora novamente captou o rumo do diálogo. E foi essa a cabeça e a frente de sua ofensa? Perguntou SR. Register. Ele nos deixou famintos quando tinha a superintendência exclusiva do departamento de provisões, antes que o comitê fosse nomeado, e ele nos entediava com longas palestras uma vez por semana, e com leituras noturnas de livros de sua própria autoria sobre mortes súbitas e julgamentos, o que nos deixava com medo de ir para a cama. Que idade você tinha quando foi para Lowood? Cerca de 10. E você ficou lá 8 anos. Você tem agora, então, 18? Eu concordei. A aritmética, você vê, é útil sem sua ajuda. Eu dificilmente teria sido capaz de adivinhar sua idade. É um ponto difícil de consertar onde as características e o semblante estão tão em desacordo quanto no seu caso. E agora o que você aprendeu em Lowood? Você pode jogar? Um pouco. Claro, essa é a resposta estabelecida. Vá para a biblioteca, quero dizer, por favor. Estou acostumado a dizer, faça isso, e está feito. Não posso alterar meus hábitos habituais para um novo preso. Vá, então, para a biblioteca, leve uma vela com você, deixe a porta aberta, sente-se ao piano e toque uma música. Eu parti, obedecendo às suas instruções. Chega! Ele gritou em poucos minutos. Você joga um pouco, eu vejo como qualquer outra colegial inglesa, talvez um pouco melhor do que alguns, mas não bem. Fechei o piano e voltei. O SR. Rochester continuou. Adele me mostrou alguns esboços esta manhã, que ela disse que eram seus. Não sei se foram inteiramente obra sua. Provavelmente um mestre o ajudou. Não, de fato. Eu intervim.
Ah, isso pica o orgulho. Bem, traga-me seu portfólio, se puder garantir que seu conteúdo é original, mas não passe sua palavra a menos que tenha certeza. Posso reconhecer a coxa de retalhos. Então eu não direi nada e você julgará por si mesmo, senhor. Trouxe o portfólio da biblioteca. Aproxime-se da mesa, disse ele, e eu o levei para o sofá dele. Adele e Asra. Fairfax se aproximaram para ver as fotos. Sem aglomeração, disse o SR. Rochester, pegue os desenhos da minha mão quando eu terminar com eles, mas não empurre seus rostos para os meus. Ele examinou deliberadamente cada esboço e pintura. Três ele deixou de lado, os outros, quando ele os examinou, ele varreu dele. Leve-os para outra mesa, Sa. Fairfax, disse ele, e olhe para eles com Adele. Você olhando para mim, retome seu assento e responda as minhas perguntas. Percebo que essas fotos foram feitas por uma mão. Essa mão era sua? Sim. E quando você encontrou o tempo para fazê-los? Eles levaram muito tempo e algum pensamento. Eu os fiz nas 2 últimas férias que passei em Loud quando não tinha outra ocupação. Onde você conseguiu suas cópias? Fora da minha cabeça. Aquela cabeça que vejo agora em seus ombros? Sim, senhor. Tem outros móveis do mesmo tipo dentro? Eu acho que pode ter. Eu deveria esperar melhor. Ele espalhou as fotos diante de si e novamente as examinou alternadamente. Enquanto ele está tão ocupado, direi a você, leitor, o que são, e primeiro, devo presumir que eles não são nada maravilhosos. Os assuntos tinham, de fato, surgido vividamente em minha mente. Ao vê-los com um olhar espiritual, antes de tentar incorporá-los, eles estavam impressionantes, mas minha mão não secundou minha fantasia e, em cada caso, produziu apenas um pálido retrato da coisa que eu havia concebido. Essas fotos eram em aquarelas. O primeiro representava nuvens baixas e lívidas rolando sobre um mar inchado. Toda a distância estava em eclipse, assim também era o primeiro plano, ou melhor, as ondas mais próximas, pois não havia terra. Um raio de luz ergueu em relevo um mastro semissubmerso, no qual estava sentado um corvo marinho, escuro e grande, com asas salpicadas de espuma, seu bico segurava uma pulseira de ouro cravejada de pedras preciosas, que eu havia tocado com os tons mais brilhantes que minha paleta poderia produzir e com a nitidez brilhante que meu lápis poderia transmitir. Afundando abaixo do pássaro e do mastro, um cadáver afogado olhou através da água verde. Um braço justo era o único membro claramente visível, de onde a pulseira havia sido lavada ou rasgada. A segunda imagem continha em primeiro plano apenas o pico escuro de uma colina, com grama e algumas folhas inclinadas como se fossem uma brisa. Além e acima se estendia uma extensão de céu, azul escuro como no crepúsculo, subindo para o céu estava a forma de uma mulher no busto, retratada em tons tão crepusculares e suaves quanto eu poderia combinar. A testa escura era coroada por uma estrela, os lineamentos abaixo eram vistos como através da sufusão de vapor, os olhos brilhavam escuros e selvagens, o cabelo corria sombrio, como uma nuvem sem raio rasgada por tempestade ou por trabalho elétrico. No pescoço havia um reflexo pálido como o luar, o mesmo brilho fraco tocou o trem de nuvens finas de onde se ergueu e curvou esta visão da estrela vespertina. O terceiro mostrava o pináculo de um iceberg perfurando um céu polar de inverno. Um grupo de luzes do norte erguia suas lanças fracas, fechadas, ao longo do horizonte. Jogando-os à distância, ergueu-se, em primeiro plano, uma cabeça colossal, inclinada em direção ao iceberg e apoiada nele. Duas mãos finas, unidas sob a testa e apoiando-a, colocaram diante das feições inferiores um véu de zibelina, uma testa bastante zangue, branca como osso, e um olho oco e fixo, vazio de significado, exceto pelo vidro do desespero, eram visíveis. Acima das têmporas, em meio a dobras de turbante envoltas em cortinas pretas, vagas em seu caráter e consistência como nuvem, brilhava um anel de chama branca, dimado com brilhos de um tom mais lúgubre. Este crescente pálido era a semelhança de uma coroa real, o que lhe diadema era a forma que não tinha nenhuma. Você ficou feliz quando pintou esses quadros? Perguntou o SR. Rochester atualmente. Eu estava absorto, senhor, sim, e estava feliz. Pintá-los, em suma, era desfrutar de um dos prazeres mais intensos que já conheci. Isso não quer dizer muito. Seus prazeres, por sua própria conta, foram poucos, mas ouso dizer que você existiu em uma espécie de terra dos sonhos do artista enquanto embotava e arrumava essas tonalidades estranhas. Você se sentou neles por muito tempo todos os dias. Eu não tinha mais nada para fazer, porque eram as férias, e sentei-me neles de manhã ao meio-dia e do meio-dia à noite. A duração dos dias de verão favoreceu minha inclinação para aplicar. E você se sentiu satisfeito com o resultado de seus trabalhos ardentes. Longe disso.
Fiquei atormentado pelo contraste entre minha ideia e minha obra. Em cada caso, imaginei algo que era totalmente impotente para realizar. Não exatamente. Você garantiu a sombra do seu pensamento, mas não mais, provavelmente. Você não tinha habilidade e ciências suficientes do artista para dar-lhe plena existência. No entanto, os desenhos são, para uma colegial, peculiares. Quanto aos pensamentos, eles são élficos. Esses olhos na estrela vespertina você deve ter visto em um sonho. Como você poderia fazê-los parecer tão claros e, ainda assim, nada brilhantes? Pois o planeta acima reprime seus raios. E que significado é isso em sua solene profundidade? E quem te ensinou a pintar vento? Há um vendaval alto naquele céu e no topo desta colina. Onde você viu Latmus? Pois isso é Latmus. Ali. Guarde os desenhos. Eu mal tinha amarrado as cordas da pasta quando, olhando para o relógio, ele disse abruptamente: São 9 horas. O que você está fazendo, Setá? Ele, para deixar Adele sentar-se por tanto tempo, leve-a para a cama. Adele foi beijá-lo antes de sair da sala. Ele suportou a carícia, mas dificilmente parecia apreciá-la mais do que Pilote teria feito. Nem tanto. Desejo a todos boa noite, agora, disse ele, fazendo um movimento da mão em direção à porta em sinal de que estava cansado de nossa companhia e desejava nos dispensar. Ah. Firefax dobrou o tricô, peguei minha pasta, fizemos uma reverência para ele, recebemos uma reverência frígida em troca e assim nos retiramos. Você disse que o SR. Rochester não era muito peculiar, Sá. Firefax, observei, quando me juntei a ela em seu quarto, depois de colocar a Adele na cama. Bem, ele está. Acho que sim, ele é muito mutável e abrupto. É verdade, sem dúvida ele pode parecer assim para um estranho, mas estou tão acostumado com seus modos que nunca penso nisso, e então, se ele tiver peculiaridades de temperamento, deve-se fazer uma concessão. Por quê? Em parte porque é sua natureza e nenhum de nós pode ajudar nossa natureza, e em parte porque ele tem pensamentos dolorosos, sem dúvida, para assediá-lo e tornar seu espírito desigual. Sobre o quê? Problemas familiares, por um lado. Mas ele não tem família. Não agora, mas ele teve, ou pelo menos, parentes. Ele perdeu seu irmão mais velho há alguns anos. Seu irmão mais velho? Sim. O atual SR. Rochester não está há muito tempo na posse da propriedade, apenas cerca de 9 anos. 9 anos é um tempo tolerável. Ele gostava tanto de seu irmão a ponto de ainda estar inconsolável por sua perda? Ora, não, talvez não. Acredito que houve alguns mal-entendidos entre eles. O SR. Roland Rochester não era exatamente justo com o SR. Edward, e talvez ele tenha prejudicado seu pai contra ele. O velho cavalheiro gostava de dinheiro e estava ansioso para manter a propriedade da família unida. Ele não gostava de diminuir a propriedade por divisão e, no entanto, estava ansioso para que o SR. Edward também tivesse riqueza para manter as consequências do nome e, logo depois que ele atingiu a maioridade, foram dados alguns passos que não eram muito justos e causaram muitos danos. O velho SR. Rochester e o SR. Roland combinaram-se para levar o SR. Eduardo ao que ele considerava uma posição dolorosa, para fazer fortuna. Qual era a natureza exata dessa posição eu nunca soube claramente, mas seu espírito não podia tolerar o que ele tinha que sofrer nela. Ele não é muito indulgente, rompeu com sua família e agora, por muitos anos, levou um tipo de vida instável. Acho que ele nunca residiu em Thornfield por 15 dias seguidos, desde que a morte de seu irmão sem testamento o deixou o senhor da propriedade e, de fato, não é de admirar que ele evite o antigo lugar. Por que ele deveria evitá-lo? Talvez ele ache isso sombrio. A resposta foi evasiva. Eu teria gostado de algo mais claro, mas as Haas, Fairfax não pôde, ou não quis, me dar informações mais explícitas sobre a origem e a natureza dos julgamentos do SR. Rochester. Ela afirmou que eles eram um mistério para si mesma e que o que ela sabia era principalmente de conjecturas. Era evidente, de fato, que ela desejava que eu abandonasse o assunto, o que fiz de acordo. Por vários dias subsequentes, vi pouco do SR. Rochester. De manhã, ele parecia muito envolvido com os negócios e, à tarde, cavalheiros de Micote ou da vizinhança ligavam e às vezes ficavam para jantar com ele. Quando sua entorse estava boa o suficiente para admitir exercícios a cavalo, ele cavalgava bastante, provavelmente para retribuir essas visitas, já que ele geralmente não voltava até tarde da noite. Durante esse intervalo,
Mesmo Adele raramente era chamada à sua presença, e todo o meu conhecimento com ele se limitava a um encontro ocasional no corredor, nas escadas ou na galeria, quando ele às vezes passava por mim com altivez e frieza, apenas reconhecendo minha presença com um aceno distante ou um olhar frio, e às vezes se curvava e sorria com afabilidade cavalheiresca. Suas mudanças de humor não me ofenderam, porque vi que não tinha nada a ver com a alternância deles, o fluxo e refluxo dependia de causas bastante desconectadas comigo. Um dia ele teve companhia para jantar e mandou buscar minha pasta, a fim de, sem dúvida, exibir seu conteúdo. Os cavalheiros foram embora cedo, para participar de uma reunião pública em Micote, como azar. Fairfax me informou, mas a noite estava úmida e inclemente, o SR. Rochester não os acompanhou. Logo depois que eles se foram, ele tocou a campainha. Veio uma mensagem de que eu e Adele deveríamos descer. Escovei o cabelo de Adele e arrumei-o, e depois de verificar que eu mesmo estava em meu traje quacre usual, onde não havia nada para retocar, tudo muito próximo e simples, com mechas trançadas incluídas, para admitir desarranjo descemos, Adele se perguntando se o petit cofre havia finalmente chegado, pois, devido a algum erro, sua chegada até então havia sido adiada. Ela ficou satisfeita. Lá estava, uma pequena caixa, sobre a mesa quando entramos na sala de jantar. Ela parecia saber por instinto. Maboite, Maboite, exclamou ela, correndo em direção a ele. Sim, finalmente existiu seu boite. Leve-o para um canto, sua genuína filha de Paris, e divirta-se estripando-o, disse a voz profunda e um tanto sarcástica do SR. Rochester, procedendo das profundezas de uma imensa poltrona ao lado da lareira. E lembre-se, continuou ele, não me incomode com nenhum detalhe do processo anatômico, ou qualquer aviso da condição das entranhas. Deixe sua operação ser conduzida em silêncio. Ti estou tranquile. Infante, compreendes tu? Adele parecia quase não precisar do aviso, ela já havia se retirado para um sofá com seu tesouro e estava ocupada desamarrando a corda que prendia a tampa. Tendo removido esse impedimento e levantado certos envelopes prateados de papel de seda, ela apenas exclamou: "Ô céu! Que este Beal?" E então permaneceu absorto em contemplação estática. "A senhorita Eyre está aí?" Agora exigia o mestre, meio que se levantando de seu assento para olhar em volta para a porta, perto da qual ainda estava. Ah, bem, apresente-se, sente-se aqui. Ele puxou uma cadeira perto da sua. Não gosto da tagarelice das crianças, continuou ele, pois, velho solteiro como sou, não tenho associações agradáveis relacionadas com o ceceio deles. Seria intolerável para mim passar uma noite inteira tete a tete com um pirralho. Não afaste essa cadeira, se tá. Sente-se exatamente onde eu coloquei se você quiser, é claro. Confunda essas civilidades. Eu os esqueço continuamente. Nem afeto particularmente as velhinhas simplórias. A propósito, devo ter o meu em mente, não adianta negligenciá-la, ela é uma Fairfax ou casada com um, e disse que o sangue é mais espesso que a água. Ele ligou e despachou um convite para a Fairfax, que logo chegou com a cesta de tricô na mão. Boa noite, senhora, enviei a você para fins de caridade. Eu proibi a Adele de falar comigo sobre seus presentes, e ela está explodindo de plenitude. Ter a bondade de servi-la como auditora e interlocutora será um dos atos mais benevolentes que você já realizou. Adele, de fato, assim que viu Azaa Fairfax, ela a chamou para seu sofá e lá rapidamente encheu seu colo com a porcelana, o marfim, o conteúdo de cera de sua boite, derramando, entretanto, explicações e arrebatamentos em um inglês tão quebrado como ela era amante. Agora que fiz o papel de um bom anfitrião, prosseguiu o SR. Rochester, coloquei meus convidados no caminho de divertir uns aos outros. Devo ter a liberdade de atender ao meu próprio prazer. Senhorita Eyre, puxe sua cadeira ainda um pouco mais para frente. Você ainda está muito para trás. Não posso vê-lo sem perturbar minha posição nesta cadeira confortável, o que não tenho intenção de fazer. Fiz o que me foi ordenado, embora preferisse ter permanecido um pouco na sombra, mas o SR. Rochester tinha uma maneira tão direta de dar ordens que parecia natural obedecê-lo prontamente. Estávamos, como eu disse, na sala de jantar. O brilho, que havia sido aceso para o jantar, encheu a sala com uma amplitude festiva de luz. O grande fogo estava todo vermelho e claro, as cortinas roxas pendiam ricas e amplas diante da janela elevada e do arco mais elevado. Tudo estava parado, exceto a conversa moderada de Adele. Ela não ousava falar alto e, preenchendo cada pausa, a batida da chuva de inverno contra as vidraças. O SR. Rochester, sentado em sua cadeira coberta de damasco, parecia diferente do que eu via antes, não tão severo, muito menos sombrio. Havia um sorriso em seus lábios e seus olhos brilhavam, se com vinho ou não, não tenho certeza, mas acho muito provável. Ele estava, em suma, com humor depois do jantar,
mais expandido e genial, e também mais autoindulgente do que o temperamento frio e rígido da manhã. Ainda assim ele parecia preciosamente sobrio, amortecendo sua cabeça maciça contra o encosto inchado de sua cadeira e recebendo a luz do fogo em suas feições talhadas em granito e em seus grandes olhos escuros, pois ele tinha olhos grandes e escuros e olhos muito finos também não sem uma certa mudança em suas profundezas às vezes, o que, se não é a suavidade, lembrava-lhe, pelo menos, esse sentimento. Ele estava olhando para o fogo há 2 minutos, e eu estava olhando para ele ao mesmo tempo, quando, virando-se de repente, ele pegou meu olhar fixo em sua fisionomia. Você me examina, senhorita ele, disse ele. Você me acha bonito? Eu deveria, se tivesse deliberado, ter respondido a essa pergunta com algo convencionalmente vago e educado, mas a resposta de alguma forma escapou da minha língua antes que eu percebesse não, senhor. Ah, pela minha palavra. Há algo singular em você, disse ele. Você tem o ar de um pouco nomete, pitoresco, quieto, grave e simples, enquanto você se senta com as mãos diante de você e os olhos geralmente voltados para o tapete exceto, aliás, quando eles são direcionados penetrantemente para o meu rosto, como agora, por exemplo, e quando alguém lhe faz uma pergunta ou faz uma observação à qual você é obrigado a responder, você faz uma réplica redonda que, se não é contundente, é pelo menos brusca. O que você quer dizer com isso? Senhor, eu fui muito claro, peço desculpas. Eu deveria ter respondido que não era fácil dar uma resposta improvisada a uma pergunta sobre aparências, que os gostos são diferentes e essa beleza é de pouca importância, ou algo desse tipo. Você não deveria ter respondido tal coisa. Beleza de pouca importância, de fato. E assim, sob o pretexto de suavizar a indignação anterior, de me acariciar e acalmar até a placidez, você enfia um canivete astuto sob minha orelha. Continua. Que defeito me encontrais, Urai? Suponho que tenho todos os meus membros e todas as minhas feições como qualquer outro homem. SR. Rochester, permita-me repudiar minha primeira resposta. Eu não pretendia nenhuma réplica pontiaguda. Foi apenas um erro. Exatamente assim. Acho que sim. E você será responsável por isso. Critique-me. Minha testa não lhe agrada? Ele ergueu as ondas de cabelo de zibelina que estavam horizontalmente sobre sua testa e mostrou uma massa sólida o suficiente de órgãos intelectuais, mas uma deficiência abrupta onde o suave sinal de benevolência deveria ter surgido. Agora, senhora, eu sou um tolo. Longe disso, senhor. Você talvez me achasse rude se eu perguntasse em troca se você é um filantropo? Lá de novo. Outro canivete, quando ela fingiu dar um tapinha na minha cabeça, e isso porque eu disse que não gostava da sociedade de crianças e velhas baixo que seja falado. Não, jovem, não sou uma filantropa geral, mas eu tenho uma consciência, e ele apontou para as prominências que dizem indicar essa faculdade e que, felizmente para ele, eram suficientemente visíveis, dando, de fato, uma largura marcada para a parte superior de sua cabeça. E, além disso, uma vez tive uma espécie de ternura rude de coração. Quando eu tinha a idade de você, eu era um sujeito sensível o suficiente, parcial para os não desenvolvidos, não adotados e azarados, mas a fortuna me derrubou desde então, ela até me amassou com os nós dos dedos, e agora eu me lisonjeio de que sou duro e duro como uma bola de borracha da Índia, anterior, porém, através de uma ou duas fendas ainda, e com um ponto senciente no meio do caroço. Sim, isso me dá esperança? Esperança de quê, senhor? Da minha retransformação final da borracha da Índia de volta à carne? Decididamente, ele bebeu muito vinho, pensei, e eu não sabia que resposta dar à sua pergunta estranha. Como eu poderia saber se ele era capaz de ser retransformado? Você parecia muito intrigada, está. Embora você não seja bonita mais do que eu sou bonito, ainda assim um ar perplexo se torna você, além disso, é conveniente, pois mantém-se seus olhos perscrutadores longe de minha fisionomia e os ocupa com as flores penteadas do tapete, então quebra a cabeça. Jovem, estou disposto a ser gregário e comunicativo esta noite. Com esse anúncio, ele se levantou da cadeira e ficou de pé, apoiando o braço na lareira de mármore. Nessa atitude, sua forma era vista claramente, assim como seu rosto, sua largura incomum de peito, quase desproporcional ao comprimento de seu membro. Tenho certeza de que a maioria das pessoas o consideraria um homem feio. No entanto, havia muito orgulho inconsciente em seu porto, tanta facilidade em seu comportamento, tal olhar de completa indiferença à sua própria aparência externa, uma confiança tão arrogante no poder de outras qualidades, intrínsecas ou adventícias, para espiar a falta de mera atratividade pessoal, que, ao olhar para ele, inevitavelmente se compartilharam a indiferença e, mesmo em um sentido cego e imperfeito, colocava fé na confiança.
Sou disposto a ser gregário e comunicativo esta noite, repetiu ele, e é por isso que mandei chamá-lo. O fogo e o lustre não eram companhia suficiente para mim, nem o piloto teria sido, pois nenhum deles pode falar. Adele é um grau melhor, mas ainda muito abaixo da marca, Sa. Fairfax idem, você, estou persuadido. Pode me servir se quiser. Você me intrigou na primeira noite em que o convidei para cá. Quase me esqueci de você desde então. Outras ideias tiraram as suas da minha cabeça, mas esta noite estou resolvido a ficar à vontade para descartar o que importuna e lembrar o que agrada. Agradar-me-ia agora traí-lo para fora para aprender mais sobre você, portanto. Fale. Em vez de falar, sorri, e também não é um sorriso muito complacente ou submisso. Fale, ele insistiu. E assim, senhor? O que você quiser. Deixo a escolha do assunto e a maneira de tratá-lo inteiramente para você. Assim, sentei-me e não disse nada. Se ele espera que eu fale apenas para falar e se exibir, ele descobrirá que se dirigiu à pessoa errada, pensei. Você é senhorita Eyre. Eu ainda era burro. Ele inclinou a cabeça um pouco em minha direção e, com um único olhar apressado, pareceu mergulhar em meus olhos. Teimoso. Ele disse, irritado. Ah, é consistente. Coloquei meu pedido de forma absurda, quase insolente. Senhorita Eyre, peço perdão. O fato é que, de uma vez por todas, não desejo tratá-lo como um inferior. Isto é, corrigindo-se, reivindico apenas a superioridade que deve resultar de 20 anos de diferença de idade e um século de avanço na experiência. Isso é legítimo, et litiens, como diria Adele, e é em virtude dessa superioridade, e somente isso, que desejo que você tenha a bondade de falar comigo um pouco agora e desviar meus pensamentos, que estão irritados com a demora em um ponto cancro como um prego enferrujado. Ele se dignou a uma explicação, quase um pedido de desculpas, e eu não me senti insensível à sua condescendência, e não parecia. Estou disposto a diverti-lo, se puder, senhor muito disposto, mas não posso introduzir um tópico, porque como sei o que lhe interessa, faça-me perguntas e farei o possível para respondê-las. Então, em primeiro lugar, você concorda comigo que tenho o direito de ser um pouco magistral, abrupto, talvez exigente, às vezes, com base no que declarei, ou seja, que tenho idade suficiente para ser seu pai e que lutei por uma experiência variada com muitos homens de muitas nações e percorri mais de metade do globo enquanto você viveu tranquilamente com um grupo de pessoas em uma casa. Faça o que quiser, senhor. Isso não é resposta, ou melhor, é muito irritante porque muito evasivo. Responda claramente. Eu não acho, senhor, que você tenha o direito de me mandar apenas porque você é mais velho do que eu ou porque você viu mais do mundo do que eu. Sua reivindicação de superioridade depende do uso que você fez de seu tempo e experiência. Bom, prontamente falado. Mas não vou permitir isso, visto que nunca se adequaria ao meu caso, pois fiz um uso indiferente, para não dizer ruim, de ambas as vantagens. Deixando a superioridade fora de questão, então, você ainda deve concordar em receber minhas ordens de vez em quando, sem ser irritado ou ferido pelo tom de comando. Você vai. Eu sorri, pensei comigo mesmo que o SR. O Chester é peculiar e ele parece esquecer que me paga libra 30 por ano para receber seus pedidos. O sorriso está muito bem, disse ele, captando instantaneamente a expressão passageira, mas fale também. Eu estava pensando, senhor, que muito poucos senhores se dariam ao trabalho de perguntar se seus subordinados pagos estavam ou não irritados e feridos por suas ordens. Subordinados pagos. É. Você é meu subordinado pago, não é? Ah, sim, eu tinha esquecido o salário. Bem, então, nesse terreno mercenário, você concorda em me deixar Hector um pouco? Não, senhor, não por esse motivo, mas com base no fato de que você esqueceu e se importa se um dependente está ou não confortável em sua dependência, concordo plenamente. E você consentirá em dispensar muitas formas e frases convencionais, sem pensar que a omissão surge da insolência? Tenho certeza, senhor, de que nunca confundiria informalidade com insolência. Uma eu gosto bastante, a outra nada de nascido livre se submeteria, mesmo por um salário. Farsa. A maioria das coisas nascidas livres se submete a qualquer coisa por um salário, portanto, guarde para si mesmo e não se aventure em generalidades das quais você é intensamente ignorante. No entanto, eu mentalmente aperto a mão de você para sua resposta, apesar de sua imprecisão, e tanto pela maneira como foi dito, quanto pela substância do discurso, a maneira era franca e sincera. Não se vê muitas vezes dessa maneira. Não. Pelo contrário, afetação, frieza ou equívoco estúpido e grosseiro do significado de alguém são as recompensas usuais da franqueza. Em 3 em 3 mil governantas cruas teriam me respondido como você acabou de fazer.
Mas não quero lisonjeá-lo. Se você for moldado em um molde diferente da maioria, não é mérito seu. A natureza fez isso. Então, afinal, vou rápido demais em minhas conclusões. Pelo que ainda sei, você pode não ser melhor do que o resto, você pode ter defeitos intoleráveis para contrabalançar seus poucos pontos positivos. E você também, pensei. Meus olhos encontraram os dele quando a ideia passou pela minha mente. Ele parecia ler o olhar, respondendo como se sua importância tivesse sido falada e imaginada. Sim, sim, você está certo, disse ele. Eu tenho muitos defeitos meus. Eu sei disso e não quero paliá-los, garanto-lhe. Eu sabia que eu não precisava ser muito severo com os outros. Tenho uma existência passada, uma série de ações, uma cor de vida para contemplar dentro de meu próprio peito, que pode muito bem chamar